Hoje tá meio dureza de gravar vídeo aqui, eu tô parando em um monte de lugar pra tentar achar um cenário legal. E sempre que eu paro vem um monte de gente, começa a fazer barulho, eu pego, saio. Encontrei um lugarzinho aqui, tá meio ventandinho. Espero que a câmera pare um pouquinho aqui. E hoje é um vídeo diferente, sempre falo isso. Mas é que eu peguei várias perguntas, né, de vários vídeos e vou respondê-las aqui no vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação do público do canal, é um público muito bacana, um público muito gentil, muito generoso. A gente não tem problema com ninguém que fica de chateação pentelhando nos comentários, isso é extremamente raro. E queria dizer que apesar de não conseguir responder diretamente ali todos os comentários, eu olho todos, sei de cada um que está inscrito ali no canal, porque tem a lista, o YouTube dá essa lista pra gente. Tá vindo o carro agora, ó lá. Vá de reto. E vocês podem ter certeza absoluta que todo mundo que tá ali, eu nas minhas meditações, eu vibro por vocês, eu mando energia boa para todo mundo que tá conectado a essa rede. Principalmente para quem tá inscrito, tá? Porque eu mando para quem não tá inscrito também, mas para quem tá inscrito eu mando mais caprichado. Porque a gente tem um baita de um trabalho de fazer os vídeos, de editar, de manter isso aqui no ar, a pessoa assiste, e aí você vai ver lá as estatísticas do YouTube, metade do meu público é inscrito, metade não é inscrito. Então metade das pessoas estão acompanhando os vídeos e a gente aqui no trabalho de fazer uma coisa bem feita e a pessoa não tem o trabalho de pegar um dedo assim e clicar ali, ó, inscrever-se. Então a gente capricha mais pros inscritos e ponto final. Então aqui nós vamos pegar algumas perguntas que eu selecionei, há outras perguntas que mais futuramente dá para fazer um vídeo temático, mas enfim, vamos começar logo isso aqui. Pode ser que a tua pergunta esteja no vídeo de hoje, vem comigo. Vamos lá, então vamos começar aqui. T. Cardoso, Levi, paz e bem. É isso aí, você também. Uma pergunta, você é formado em quê? Abraço. Abraço pra você também, no tamanho do sol. Cara, eu sou formado em pedagogia. Eu fiz pedagogia na Unicamp, eu sou um educador de formação. Depois eu fiz pós-graduação na área do yoga e tal, mas a minha formação mesmo é de pedagogo. E eu fiz pedagogia porque eu não gostava de escola e não gosto de escola. Lógico, não de todas as escolas, há exemplos aí que salvam a pátria. Mas eu não gosto do exemplo do tipo carcerário de escola que a gente tem, que a gente faz, o modelo de ser humano totalmente reduzido, né? A escola é você fazer a criança decorar português, matemática e vomitar isso numa prova e você dá um número para a criança e falar, ó, você é um 0, você é um 1, você é um 3. E, sabe, uma educação completamente superficial, não gosto disso, meus amigos não gostavam, eu falei, cara, alguém tem que fazer pedagogia para conseguir um diploma e a gente criar uma escola diferente um dia. Então eu fui esse cara, aí eu fiz pedagogia. Então meu trabalho é com educação. Esse meu trabalho aqui no YouTube é como educador, é como pedagogo. A minha postura aqui, eu sempre brinco, não é de guru, não é de psicólogo, não é de youtuber, é de pedagogo. Essa aqui é a minha sala de aula. Depois tem outra aqui, Estácio Pimentel. Mahatma Fusca deveria ser o nome do próprio canal. Cara, você sabe que eu realmente pensei nisso, né? Dependendo, eu trouxe até o Mahatma Fusca aqui pra fazer esse vídeo com a gente. E eu pensei muito nisso. E eu pensei inclusive em mudar o nome do canal várias vezes. E talvez isso seja um assunto que eu vá discutir com os inscritos ali quando a gente conseguir 10 mil inscritos, tá? Porque Atma Vidya foi de uma época específica da minha vida, né, quando eu estava começando a coisa na internet, e me parecia muito nobre, ó, Atma Vidya, uau, que coisa iluminada, né, e tal. Mas depois eu acabei entendendo que não é por aí a pegada da coisa. Então, às vezes eu pensei e penso em simplificar a coisa, pôr o meu nome no canal, sabe, Yuri Levi ali, ou Mahatma Fusca, já pensou? A gente começa a fazer vídeo aqui no canal, conversando, batendo papo enquanto nós vamos dirigindo o Fusca. Quem sabe não vira uma Mahatma Fusca em algum, não sei. Pode ser, pode não ser. É uma coisa que mais pra frente a gente vai ver isso. Próxima pergunta, Pepan. A gente cresce e esquece de Deus. Cresci numa igreja, filho de pastor. Era até que apegado à coisa. Aos 13 tive a primeira projeção consciente, de lá pra cá estudo a espiritualidade como um todo, apesar de amar e trabalhar nas giras caridosas de Umbanda. Mas há 3 dias tive um estalo de que eu vinha ignorando a existência de Deus e Jesus por causa de conflitos com irmãos que amo, mas que infelizmente ainda não perceberam o real propósito e como funciona o amor de Deus e usam seu nome para oprimir, talvez.
Percebi que parece que minha conexão com o espiritual tá cortando. É que tá balangando aqui. Tá apoiado aqui, vocês nem sabem como. Fiz uma gambiarrinha aqui. Beleza. E a intuição me disse diversas vezes que eu estava afastando ele e essa razão e essa era a razão, mas eu ignorei. Ontem eu finalmente consegui uma prece bem tranquila diretamente ao irmão Jesus, pedindo ajuda para que isso fosse se desfazendo em mim. Busco respeitar todos os líderes espirituais que se ouve falar por aí, mentores, guias, anjos, mas Deus eu realmente estava começando a evitar. Cara, é isso mesmo, e o seu caso, ele transmite, ele aclara pra gente, torna a gente consciente de uma coisa que a maioria de nós estamos fazendo, sabe? E você sabe por que você evita Deus? Porque Deus tá fora de moda. Deus não tá tão na moda quanto tá você falar de guia, quando você falar de mentor, quando você falar de ET, de teoria de conspiração do diabo a quatro, tá? Mas o problema não é com Deus em si. O problema é que o conceito de Deus foi desgastado historicamente pelos abusos das instituições religiosas e das apropriações infantis que os humanos tomavam do conceito de Deus, muitas vezes para você escravizar a liberdade do outro, falar que existe um Deus que pune, existe um Deus que está preocupado com as besteiras que você está fazendo, sabe? Aquele Deus que dita regras e leis. E com o tempo as religiões oprimiam as pessoas mesmo usando o conceito de Deus, porque Deus está te vendo, Deus está vendo essas coisas aí. E isso foi ficando meio banalizado, né? Os conceitos de Deus que a gente criou eram conceitos muito rasos, sabe? Muito rasos. E aí o povo começou a ficar de saco cheio, porque olhava o padre, o pastor, sei lá mais quem falando e falava, bom, falando de Deus, falava, bom, se isso daí é Deus, se isso que você está falando, ou seja, o conceito que você está falando é isso, Deus, então eu não quero nada com isso. Então, na verdade, isso foi uma banalização. As pessoas começaram a interpretar Deus por aquilo que as pessoas falavam de Deus para elas. Mas Deus não tem nada a ver com o discurso do homem. E essa questão da gente sentir um incômodo, não falar tanto de Deus... Peraí que tá balangando. E essa questão da gente evitar Deus e falar muito em anjo, em guia e tal, isso tá na moda, porque todo mundo tá falando e ninguém tá falando de Deus. Então eu me sinto acanhado de falar de Deus também, me sinto acanhado de me ligar a Ele, que é a fonte suprema. É a fonte onde esses guias, esses mentores, esses seres de luz buscam a sua própria luz. E essa própria luz neles, em mim, em você, é Deus. Mas não é esse Deus teológico dos conceitos limitados. A proposta é a gente ir além, mas agora, é importante a gente não seguir a onda dos modismos e nos limitar a ponto da gente cortar nossa conexão com a fonte maior da vida e que é a nossa própria identidade profunda. Você pode chamar de Deus ou o que quiser. Agora, esse é um cuidado que eu tomo também, porque eu estou aqui, por exemplo, no meio público, divulgando espiritualidade, e o que pega bem publicamente? Pega bem você falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E as pessoas querem ouvir aquilo que está na moda, aquilo que faz massagem nos ouvidos. Então, se eu for na onda, eu vou evitar falar de Deus. Mas eu tomo muito cuidado com isso e evito, me policio o máximo possível para que eu não tenha vergonha de Deus. Porque Deus não tem vergonha de mim. Próximo, Carlos Martins. Yuri, o vídeo anterior você falou sobre a monja Coen. Eu não conhecia e resolvi assistir alguns vídeos dela. Confesso que fiquei desnorteado, pois na tradição budista que ela segue, eles não acreditam em vida após a morte, em reencarnação e nem num Deus criador, que somos frutos da evolução natural. Minha pergunta é, se a meditação leva à autorrealização e iluminação e, consequentemente, à verdade, como que algumas tradições budistas acreditam em Deus e outras não? A verdade é apenas uma ou cada indivíduo tem sua própria verdade? Em relação a como Buda enxergava ou como Buda lidava com essa questão da divindade, tem no meu livro Meditação Mahamudra, que eu publiquei recentemente, mas vamos falar aqui por cima. A monja Coen é uma mestra extremamente inteligente e consciente da responsabilidade que ela tem do papel dela nessa vida e de influenciadora. Então ela sabe que quando ela vai responder as perguntas das pessoas, ela não pode alimentar superstições rasas. Não que não exista vida após a morte e não que ela não saiba disso, tá? Mas quando você vem com uma pergunta para ela, mas como é a vida após a morte? Ela pega, põe seus pés no chão e fala assim, esquece isso por enquanto. Olha para como está a tua vida agora.
Esse é o mais importante. Quando você desencarnar, a gente vai ver o que acontece lá. Enquanto você está aqui, vamos lidar com aquilo que está na tua vida aqui. Isso é uma postura zen. Um outro mestre zen era Bodhidharma, o sujeito que foi da Índia para a China, depois ajudou lá no mosteiro Shaolin criar o Kung Fu e tal, e fizeram essa pergunta para ele, depois que ele já estava iluminado: mestre, como é a vida depois da morte? E ele falou: não sei. E o povo: poxa vida, mas um mestre não sabe como é a vida depois da morte? Ele falou: não sei, ainda não morri, eu tô aqui, eu sei da vida aqui. E não que eles não saibam, mas eles entendem que essas questões, se você foca extremamente nelas, você desvia a atenção das pessoas e você fica esperando a sua salvação na próxima encarnação, depois da morte, que Deus vai salvar a tua vida, etc. E você não olha para o que está aqui. E na verdade a postura dela, eu vejo muito assim. Ela olha para você e fala: ok, você quer saber de vida após a morte? Para um pouquinho, vamos falar da tua vida aqui. E a questão de Deus, na verdade, muita gente acha que budista é ateu. Eu não vejo assim. Tá? Eu acho que Buda e os budistas evitam Deus como um conceito, mais um conceito para criar dualidade e afastamento entre você e essa realidade causal absoluta, que não tem separação nenhuma com você, que não pode ser restringido a um conceito. Você encontra isso em meditação profunda e você realiza que você é a expressão em unidade dessa própria consciência. E Buda falava justamente isso. Buda, existe Deus? Ele não te dava uma resposta, ele falava: senta, medita, segue esse método e você vai entender. Porque quando você entende essa realidade, ela é tão grande que você não consegue traduzir isso em palavras. Quando você traduz isso em palavras, você gera uma limitação. Então Buda optou por te dar um método e não te dar um conceito para você crer, acreditar, criar uma crendice, uma mistificação. Então é um pouco por aí. Não dá para falar tudo nesse vídeo, mas é por aí, tá bom? Tenta sacar a sapiência por trás, nas entrelinhas do que a Monja Coen fala. Depois, Rose Silva: adorei os ensinamentos, assistindo ao primeiro vídeo já me inscrevi, obrigado. Legal. Adorei seu jeito de passar essas informações. Diga aí, recitar mantras também pode ajudar nesses momentos de zika, né, de limpar aquela energia negativa? Claro que sim. Mantra, uma das traduções que alguns monges usam para mantra, que é uma tradução mais elaborada, é proteção da mente. O mantra serve para proteger a mente. E quando você está concentrado no mantra, no significado da energia dele, você se fecha, você se protege, você se limpa. Inclusive há um mantra do budismo tibetano muito usado para purificação, que é o mantra de Vajrasattva. Om Benzasato Hum, Om Benzasato Hum, Om Benzasato Hum. Tem aqui na internet. Você pode usar, você pode se conectar a esse significado, fazer a tua prática de purificação com base nesse Bodhisattva que é Vajrasattva. Um dos exemplos. Depois, Diogo de Menezes: acabei de assistir o vídeo sobre projeções agora mesmo e publiquei esse mesmo comentário, porém estou comentando nesse vídeo que é mais recente. Aí ele é bem longo esse comentário, eu peguei só uma parte. A primeira dúvida é a seguinte: existe algo que pode anular a lembrança de um desdobramento? Por exemplo, se eu sei fazer desdobramentos conscientes, o que me impede de espionar alguém e pegar a senha de uma conta bancária? Existe algum tipo de filtro moral em que os mentores auxiliam, ou a intenção pura já é um requisito natural para a prática? Não quero pegar a senha bancária de ninguém. Esse não querer pegar a senha bancária de ninguém já é o seu filtro moral, né? O filtro moral não existe numa entidade exterior. Mas agora, se você, vamos supor, não é simples assim, mas vamos supor que você conseguisse sair do teu corpo, ir numa agência bancária e espionar a senha de alguém. Cara, o plano espiritual não é uma zona. Lá tem gente protegendo o cara que você... Imagine que eu quero desdobrar e ver a tua conta bancária quando você está lá no banco. Aí eu me desdobro e vou lá até você. Você acha que quando você não estiver lá e eu for querer xeretar a tua senha, os teus próprios guardiões já não vão me dar um chega pra lá? Né? Claro, a não ser que exista assim uma condição, um nó kármico muito desgraçado aí que permita alguma abertura. Mas geralmente não é assim. A coisa é muito mais organizada do lado de lá do que a gente imagina. Muito mais do que aqui. Depois, Léo For, não sei como é que se pronuncia. Enfim, Yuri, cara, seus vídeos são demais. Muito obrigado pela generosidade. A informação é passada de uma forma muito boa e prática, sem enrolação, é o que a gente tenta. Mano, queria te perguntar qual a relação entre espiritualidade e maconha. Como ela age no corpo espiritual, vi que tem uma relação muito forte com a cultura indiana. Não vi no YouTube nenhum vídeo que explique isso de uma forma direta e prática. Se puder fazer um vídeo sobre este assunto, agradeceria muito. Obrigado. Cara,
Eu costumo dar ênfase e prioridade aqui no canal para coisas que eu sei, coisas que eu experimentei, tá? Eu não gosto de falar de segunda mão. Aquilo que é parte da minha prática, da minha experiência, eu divido com vocês. Maconha não faz parte da minha prática, nunca fez, não faz e eu não tenho intenção, tá? De que faça. Nada contra, não, vocês sabem que eu não tenho nenhum discurso moralóide aqui, você vai pro céu, você vai pro inferno se fizer isso, se não fizer, você faz o que você quiser. Agora, bom, o que eu observei já? Eu já tive alunos de yoga que tinham uso de maconha, que faziam uso da maconha e que no início das aulas eles sentiam uma certa dificuldade, tá? Depois de um tempo eles acessavam através da prática estados de consciência, experiências místicas que eles relatavam ser muito melhores do que aquilo que eles conseguiam com a maconha. E aqueles que tinham essas experiências e voltavam depois à maconha e tentavam ter as experiências através do processo do yoga, da meditação, tinham dificuldade, tá? E eu lembro, não lembro quem, mas eu lembro de ter lido alguns mestres falando que essa questão da maconha, ela vai entorpecer e criar alguns problemas nos canais energéticos, por isso que depois dá esse delay na prática, tá? É o que eu ouvi falar. Agora sim, existe alguns grupos de sadhus na Índia que fazem o uso da maconha, de sei lá mais o que. Os grandes mestres que eu estudei da Índia não faziam, tá? E eles, alguns que falavam a respeito do assunto, eram contra, né? Não contra no sentido, você não pode, eles evitavam, tá? E eu não conheci, não estudei com nenhum mestre que tinha feito uso disso, muito pelo contrário. Agora, eu lembro de uma vez, numa reunião mediúnica, em que eu estava presente, e veio uma comunicação de um espírito para um sujeito, um amigo meu que estava ali, né? E ele estava em dúvida, ele estava ali procurando orientação dos espíritos, e ele era muito ligado à Índia e tal. E o espírito comunicante veio escrever uma carta lá, sei lá, 30 páginas, sei lá, bastante, falando da vida dele. E uma das coisas que ele falava para esse meu amigo, ele falava assim, ó, tua última encarnação foi na Índia. Só que você se desviou um pouco, por isso você voltou aqui, no contexto que você voltou, aí falava da vida do cara. E aí ele continuava, então, um dos motivos principais por você ter se desviado é porque você trocou. Aí ele fez um trocadilho inteligente. Porque você trocou Ganga pela Ganja. Ganga, né, a mãe divina na forma de Ganges, pela Ganga, pela maconha ali. É isso que eu tenho pra falar. Nem que é, nem que não, nem que sim, nem que não, nem que deve, nem que não deve. Sabe? Cada um com a tua cabeça, mas o que eu tenho pra te oferecer de primeira mão é isso que eu te coloquei aqui. Cada um decida o que quiser. Vamos lá. Márcio Chaves. Opa, o Fusca eu já tenho. Agora só falta buscar a ascensão espiritual semelhante à sua, Yuri. Não. Semelhante à minha, não, cara. Deus que está em mim está em você também. Não tem nada dessa, não tem nada disso. E você sabe que eu falo isso honestamente, não querendo pagar de humilde. Uma observação. O Fusca você já tem, cara. Você sabe como é que é, né? Faz pouco tempo que eu tô com o Fusca. É o meu sonho de infância, o Fusca. E, cara, é um barato. Só quem tem Fusca pra saber como é que é o negócio, cara. Fusca tem personalidade. Fusca, não me pergunte como, não me pergunte por quê. Fusca tem personalidade. E só quem tem sabe o que eu tô falando. Sabe aquele filme Herbie? Cara, é muito aquilo. Eu acho que a gente tem que desenvolver uma ciência chamada fuscologia. Você tá andando assim com seus amigos e de repente vocês falam alguma coisa que vocês se exaltam e que vocês começam... De repente o Fusca toca a buzina sozinho, cara, sem se encostar, como se ele quisesse dar um junto, comemorando junto. Aí fui dar carona pra um amigo que quando eu tava pesquisando o Fusca, ele falou, não compra o Fusca não, Fusca dá trabalho. Cara, esse amigo foi entrar na porta do Fusca, o cara... Foi entrar dentro do Fusca, pumba, caiu uma borracha em cima da cabeça dele. E é assim, ó, você tá andando com o Fusquinha, imagina que você tá andando num deserto, tá? Você tá andando 1000 quilômetros num deserto com o Fusquinha. E no meio desse deserto tem uma pessoa. O Fusquinha vai normal o deserto inteiro. Quando passa do lado dessa pessoa, isso aconteceu comigo, não que eu tava no deserto, tá? Aí você passa do lado dessa uma pessoa, o Fusca dá uma buzinada, assim, tipo um salve. Eu tô passando aqui. Do nada, sem você mexer em nada. Bicho, o carro tem muita personalidade. É muito engraçado o Fusca.
E é um xodó, cara, onde você para, se arranja amizade. E ajuda bastante também no meu processo de autoconhecimento. Ah, teve... provavelmente vocês conhecem aquele trabalho que o Gasparetto fez com o Val Capelli da medicina, da metafísica da saúde, né? 4 volumes falando de como as nossas emoções, pensamento e energia interferem no funcionamento do nosso corpo físico. Foi menos falado, mas o Gasparetto fez depois um outro trabalho, não sei se antes ou depois, chamado Você é o seu carro, mostrando como que o teu pensamento, as tuas emoções, o teu sentimento influencia no teu carro, sabe? Porque quando você tem um objeto muito pessoal seu, pode ser o carro, pode ser um computador, pode ser o celular, a tua energia, como você está se sentindo, interfere no aparelho. E o Gasparetto fez um baita de um estudo, escreveu um livro falando de como as nossas emoções, como o nosso estado interno interfere no carro, cara. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei desconfiado. Mas depois eu fui a fundo no discurso do Gasparetto para estudar o que ele estava falando. E, bicho, não é nem que é uma coisa que é verdade ou que é mentira, mas é simplesmente uma coisa que é observável. O que ele fala, você observa na prática. Então, para quem tiver curiosidade, tem o livro do Gasparetto, Você é o seu carro. Mas, se eu não me engano, tem aqui no YouTube gratuito uma palestra do Gasparetto sobre esse assunto. Põe aí, Gasparetto, Você é o seu carro, que ele fala tudinho na palestra. É um barato, bicho. E o Fusca, cara, é batata pra isso. É incrível como ele responde a tua mente. Só quem tem sabe. Yuri pergunta: acho que você não passou por isto, nesta vida pelo menos, mas filhos dão uma atrasadinha nos estudos espirituais? Falando de pais presentes. Pergunto isto porque depois do nascimento do meu filho eu chego tão acabado na cama que nem evangelho no lar eu estou conseguindo fazer. Normal ou puro relaxamento meu? Cara, você sabe que essa é uma pergunta que eu faço pra mim mesmo. Não tenho essa experiência que tu tens, mas eu falo, poxa vida, será que se um dia eu tiver filho, isso vai me distanciar de alguma forma do meu caminho? E cara, eu faço essa pergunta sim, porque quando a gente tem uma pessoa sob a nossa responsabilidade ou muito próxima da gente, a pessoa interfere demais na nossa vida, energeticamente, comportamentalmente, de várias formas. E veja, você não precisa nem ter um filho, basta você casar. Você casa, a coisa já muda. Dependendo de com quem você casa, de quais são as intenções, qual a energia ali. E às vezes você não precisa nem casar, entra num namoro, tá? De pessoa para pessoa você sente diferenças da interferência energética dessa pessoa na tua vida, cara. E eu sempre me pergunto isso, e se eu tiver filho, o que vai acontecer? Tá? Então assim, eu não tenho experiência para te dar uma real. Mas assim, do que eu já vi pessoas se dando muito bem. E já vi muita gente se dando muito mal, sabe? Pessoa entra no casamento, tem filho e se afasta completamente. E vejo pessoas que usam isso como o próprio caminho espiritual, entende? Fazem do cuidar da família, do filho, etc., de dar o exemplo, a sua própria jornada espiritual. Essas eu percebo que sucesso. Enfim, há casos e casos, tá? Mas eu acredito honestamente que há forma sim da gente se dar bem e manter a nossa prática espiritual em meio aos contextos variados, inclusive filho. É isso que eu posso responder para você de uma forma honesta. Vamos para a próxima. Um comentário legal do amigo Robson Lima. Ele fez 2 comentários legais no vídeo de espiritualidade e dinheiro, colocou muitas informações lá pra gente, tal, falando de espiritualidade, dinheiro e tal, e Jesus e Bíblia. Eu vou ler um pedacinho da primeira, porque senão vai ficar muita coisa, mas eu achei legal comentar isso. Ele pergunta: qual a diferença entre o discurso da prosperidade do New Age e o discurso da prosperidade do neopentecostal? Cara, você sabe que se a gente for a fundo, o que eu realmente acho sinceramente, se a gente for a fundo nessa questão da prosperidade, a gente vai perceber que no fim não é nem uma questão de um discurso do movimento New Age e nem uma questão de um discurso dos neopentecostais. Eu acho que no fim isso é um discurso que fala da dignidade humana. É um discurso da dignidade humana. E cada um vai vestir isso da forma que quiser. Chega um momento na nossa vida que a gente entende que a gente não está aqui para sofrer e para se danar como o mundo falou pra gente que a gente tem que fazer. Como a religião falou pra gente que a gente tem que fazer. E a gente entende que é uma questão, inclusive espiritual, da gente, de alto amor, da gente ter o mínimo de dignidade na nossa vida. Tá? E essa questão do dinheiro, principalmente em países como o nosso, que tem a questão
né, econômica completamente zoada, sabe? É uma questão de eu olhar para minha vida e falar, cara, o país pode estar uma porcaria, a religião pode estar falando que eu tenho que sofrer para chegar no céu, mas eu decido que nesse momento é uma questão de dignidade da minha vida eu ter equilíbrio financeiro. Não preciso ter uma mansão, mas é uma questão de dignidade e de respeito a mim mesmo. Eu buscar elementos para eu conseguir equilíbrio financeiro. Isso é uma questão de dignidade. Aí cada um vai vestir isso da forma que quiser. Mas no fim, por mais que eu vista isso com as palavras da Bíblia, com as palavras do Alcorão, do Bhagavad Gita, no fim eu estou dando vazão e expressão a um sentimento de pura justiça para comigo mesmo. Eu mereço, você merece, todo mundo merece. É que a gente se nivela por baixo, a gente acredita nos discursos dos políticos, dos religiosos carolinhas, e a gente se põe para baixo e fala, a gente não merece, tá errado. Não, você merece, eu mereço. Então, para mim não é uma questão nem de New Age, nem de crente, nem de nada, é uma questão de dignidade humana. É isso, galera. Espero que vocês estejam bem, que continuem bem. O vídeo foi longo, mas espero ter respondido algumas dúvidas. Se não está inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, senta a testa no botão de like, a gente vai se falando. Receba um beijo na tua alma, brilha a tua luz, fica na paz, receba um abraço do tamanho do sol.